Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Faelbe Antônio e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada. Na aula passada, a gente estudou sobre a formação dos estados modernos, ou seja, como os estados de hoje em dia se originaram lá no início do século XII até o século XV. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, vamos para a parte 2, para terminarmos esse assunto que é muito extenso, e também falar um pouco como se deu o fim, então, dessa Idade Média, tá certo? A gente falou, na aula passada, sobre a centralização do poder, que teve em Portugal e na Espanha, e também na Inglaterra, que foi justamente quando os reis passaram a centralizar o poder neles e unificando assim os estados, buscando uma unificação tanto na linguagem, como nas moedas, nos pesos e nas medidas. Hoje nós vamos continuar com o assunto falando sobre a formação da centralização da França. Vamos lá? A monarquia centralizada francesa. A monarquia francesa durou desde o estabelecimento do Reino Franco em 486 até 1870. Com exceções de algumas vezes em que o país deixou de ser uma monarquia e, portanto, também deixou de ser um sólio, ou seja, de ter um trono. A dinastia merovingia governou de 751 até 751. Em seguida, veio a dinastia carolingia, que durou até 987. Depois veio então a dinastia capetiana, cujos descendentes de Hugo Capeto, através da linhagem masculina, governaram a França de 987 até 1792 e depois também voltaram a governar de 1814 até 1848. É importante vocês prestarem atenção nessa questão quando eles falam sobre na linhagem masculina. Naquela época só podia ascender ao trono as pessoas que fossem os herdeiros masculinos, os filhos masculinos daqueles reis, o primogênito. Então isso vai ser muito importante na centralização da França. Vamos ver então agora alguns reis desse período da dinastia capetingia. Entre os principais governantes da dinastia capetingia, podemos destacar, o primeiro foi Filipe Augusto. Ele estabeleceu a cobrança de impostos para pagar por exércitos mercenários, vendeu cartas de franquias de diversas cidades e nomeou juristas para elaborar leis e assim como também contratar pessoas para governarem aqueles estados, aquelas regiões. Depois de Filipe Augusto, o seu sucessor foi Luís IX. Ele criou uma moeda única para todo o reino e ampliou o poder judiciário e libertou servos mediante pagamentos. Esse Luís IX, ele era considerado como um rei muito justo e muito honesto, tanto que pela sua fervorosidade, mais adiante, a Igreja Católica canonizou ele como um santo, São Luís. E depois veio Filipe IV, também conhecido como Filipe o Belo. Ele conquistou as riquezas dos templários, ele confiscou para ele, na verdade, as riquezas dos templários e submeteu a igreja ao pagamento de impostos por suas propriedades, gerando então a chamada Cisma do Oriente. Essa cisma, a Igreja Católica saiu da França e foi para outro local, se distanciou. O rei Filipe, inclusive, acabou até sendo também excomungado da igreja. Então a gente vem para o que aconteceu depois do Filipe o Belo. Depois do Filipe o Belo assumiu o trono Carlos IV. Porém, ele não deixou herdeiros, o que acabou gerando a chamada Guerra dos 100 Anos. Que aqui vem uma pequena curiosidade. Na verdade, ela não durou 100 anos, ela durou 116 anos. Mas, na história, ela ficou conhecida como Guerra dos 100 Anos. Vamos conhecer um pouco como ela aconteceu. Com a morte de Carlos IV,
em 1328, iniciou-se a disputa pelo trono francês, pois aquele rei, como havia dito, não havia deixado nenhum herdeiro. A situação opôs então dois grupos que se achavam no direito ao trono. O primeiro era formado por nobres franceses que apoiavam o conde Philippe de Valois, que é esse que está aí representado na imagem, que assumiu o controle da monarquia francesa e se declarou como rei da França, sendo o Filipe VI. Já o outro grupo era liderado pelo rei inglês Eduardo III. Eduardo III, ele era sobrinho do monarca Filipe o Belo, aquele antes, que foi excomungado da igreja, se lembra? Acontece que Eduardo, ele era filho da irmã de Filipe Belo, e por ele ser filho de uma mulher, pela lei daquele período, ele não poderia assumir o trono. Ele, no primeiro momento, aceitou que Filipe VI, que Filipe de Valois, assumisse esse governo. Porém, depois, houve um pequeno conflito entre os dois. O condado de Flandres tomou partido na disputa, nessa disputa entre os dois, colocando-se a favor e ao lado de Filipe de Valois, enquanto a burguesia, que detinha fortes ligações com a Inglaterra, por causa do comércio de tecidos, apoiou o rei Eduardo, que é esse aí da imagem que eu trouxe para vocês. Então, alternando entre derrotas e vitórias por várias décadas, o exército francês conseguiu expulsar o exército inglês, vencendo a guerra em 1453, dando então poder ao rei Carlos VII, que já era o bisneto de Filipe de Valois. Uma coisa importante sobre essa guerra é que ela não aconteceu assim 100 anos, todos os dias eles guerreando. As guerras que aconteceu tinham hora e local marcado para acontecer. Essa guerra dos 100 anos também, ela foi justamente a guerra que acabou inspirando o escritor de Game of Thrones. Game of Thrones, toda aquela história da série, é baseada justamente na Guerra dos 100 anos. Muitos personagens descritos na série existiam na vida real. Outra coisa também importante de falar é que também nessa guerra foi que surgiu Joana d'Arc, que era uma camponesa da França, que, cansada de todos os abusos da guerra que os ingleses estavam causando, resolveu cortar o cabelo e se disfarçar de homem e, se dizendo enviada de Deus, lutou pelos exércitos franceses. Ela foi capturada em 1430 pelo exército inglês, condenada por heresia e queimada viva na fogueira. E, posteriormente, a igreja, reconhecendo o seu valor como cristã, canonizou ela como a Santa Joana d'Arc em 1920. Bom, depois de perder esse conflito com a França, a Inglaterra acabou passando pela chamada Guerra das Duas Rosas, que aconteceu em 1455 a 1485. Foi um conflito entre as famílias Lancaster, representada pela rosa vermelha, e a família York, cujo símbolo é a rosa branca. A situação só foi resolvida em 1485, quando o novo rei da Inglaterra, Henrique VII, descendente da família Lancaster, mas que era casado com a herdeira dos York, assumiu o trono, dando início à dinastia Tudor. Eu trouxe aí então as imagens, as duas rosas, que representam a rosa vermelha, a família Lancaster, e a rosa branca, a família dos Yorks. E quando Henrique VII assume o poder, que inicia a dinastia dos Tudors na Inglaterra, ele junta esses dois símbolos, formando essa rosa, que é a rosa vermelha, com o centro uma rosa branca. Essa guerra também foi muito importante na obra de Game of Thrones. Ela também influenciou bastante essa temporada, toda essa série. Bem, para não ser só eu falando, eu trouxe aqui também para vocês um vídeo, que eu achei em um canal chamado Fatos Desconhecidos,
que é um canal muito bom que tem no YouTube, que vocês podem pesquisar várias curiosidades. E eu trouxe um vídeo que vai falar justamente sobre a peste negra. Né? Já no final da Idade Média, por conta dessas guerras que estavam acontecendo e também por conta da fome que a guerra estava causando e de outras infestações, aconteceu também uma das primeiras pandemias mundiais que a gente pode citar na história, que foi a peste negra. E eu trouxe esse vídeo que é muito bom, ele é curtinho, então depois do vídeo eu volto para comentar mais algumas coisas. O mundo já enfrentou situações extremamente complicadas. Uma delas foi, sem dúvida, a peste negra. Eu sou Ivan Lima e venha comigo nessa. Você já deve ter ouvido falar da peste negra. Bom, essa foi uma epidemia global devastadora da peste bubônica. Ela está entre as doenças que mais mataram pessoas em toda a história humana. Ela atingiu principalmente o continente europeu e a Ásia a partir de meados dos anos 1300. A praga chegou à Europa em outubro de 1347 por meio de 12 navios do Mar Negro. As embarcações atracaram no porto siciliano de Messina. Muitos não sabiam, mas ali se iniciaria o maior pesadelo dos europeus e também uma das fases mais sombrias que o mundo já enfrentou. As pessoas reunidas nas docas foram logo surpreendidas de uma forma terrível. A maior parte dos marinheiros a bordo dos navios estavam mortos. Os poucos marinheiros que ainda estavam vivos se encontravam em situações de saúde complicadas. Eles estavam gravemente doentes. Aquelas pessoas se encontravam cobertas de furúnculos negros, de onde escorriam pus e sangue o tempo todo. Era uma coisa bastante complicada e um tanto medonha, podemos dizer assim. As autoridades sicilianas ordenaram às pressas que a frota do que chamaram de navios da morte fosse para fora do porto, mas já era tarde demais. Nos anos seguintes, a peste negra matou mais de 20 milhões de pessoas na Europa. Isso era equivalente a quase 1/3 da população do continente. Já pensou como seria viver cara a cara com a morte, vendo seu país sendo devastado pouco a pouco? Bom, isso era algo temido. Mesmo antes dos navios da morte chegarem ao porto de Messina, vários europeus já teriam ouvido os rumores sobre uma grande pestilência. Essa estava traçando um caminho mortal através das rotas comerciais próximo ao Extremo Oriente. A doença já teria atingido de fato a China, Índia, Pérsia, Síria e Egito, no começo dos anos 1340. Mas os europeus não estavam preparados para encarar a terrível realidade da peste negra. Eles não sabiam o que estava prestes a acontecer com o seu continente inteiro. E, é claro, pessoas próximas a cada um. A doença atingia todos, tanto homens quanto mulheres. E isso foi escrito pelo poeta italiano Giovanni Boccaccio. Segundo ele, no início da doença, certos inchaços, fossem na virilha ou sobre as axilas, aumentavam de tamanho, chegando a medir o de uma maçã, por exemplo. Esses inchaços vinham acompanhados de uma pequena ferida, que parecia um furúnculo. Como falamos antes, sangue e pus saíam com frequência desses inchaços estranhos, que assustavam cada vez mais as pessoas. Os dias passavam e outros sintomas ainda mais desagradáveis surgiam. Febre alta, calafrios, vômitos, diarreia e dores terríveis deixavam as pessoas totalmente desconfortáveis. Pouco tempo depois de todos esses surgirem, vinha então a morte. A peste negra era aterradora e indiscriminadamente contagiosa. As pessoas podiam ser contagiadas com apenas um toque das roupas. Isso segundo Boccaccio. Segundo ele, parecia comunicar a doença ao tocador. Essa doença era também terrivelmente eficiente. As pessoas podiam dormir perfeitamente saudáveis, não sentindo nada, para amanhecerem mortas no dia seguinte.
Levou um tempo para compreender a peste. Hoje, os cientistas entendem que a doença é transmitida por um bacilo chamado Yersinia pestis. Esse germe foi descoberto no final do século XIX por Alexandre Yersin, um biólogo francês. A partir daí, abriram-se as portas para estudos mais avançados. Estudiosos descobriram que o bacilo é capaz de viajar de pessoa para pessoa de maneira pneumônica ou pelo ar. Além desse método, a peste podia ser passada para as pessoas por meio das picadas das pulgas ou contato com os ratos infectados. Um pouco depois de atingir Messina, a peste negra se espalhou para o porto de Marselha, na França, e o porto de Tunis, no norte da África. Com isso, logo chegou a Roma e Florença, duas cidades no centro de uma elaborada rede de rotas comerciais. Era aí que nascia o perigo maior, pois eram cheias de pessoas o tempo todo. Em meados de 1348, a peste negra chegou a Paris, Bordeaux, Lyon e Londres. Cada dia que passava, o pesadelo se espalhava mais pelo continente europeu, matando cada vez mais pessoas. Hoje em dia, conseguimos ver melhor o quão sombrio foi essa sequência de eventos aterrorizantes, mas compreensível. Em meados do século XIV, no entanto, parecia não haver uma explicação racional para isso. Ninguém sabia na época como a peste era transmitida de um infectado para o outro. Com isso, as pessoas ainda não sabiam como prevenir a doença ou como tratá-la, caso já estivessem infectadas. De acordo com um médico, a morte instantânea ocorria quando o espírito aéreo, que escapa dos olhos do homem doente, atingia a pessoa saudável que estava perto e olhando para o doente. Na tentativa de lidar com a peste, os médicos se baseavam em técnicas bastante rudes e nada sofisticadas. Uma dessas técnicas era o derramamento de sangue e fervura, o que é bastante perigoso e nada higiênico. Outra prática comum era alguma envolvendo superstição, como a queima de ervas aromáticas e banhos de água de rosas ou vinagre. Como podemos imaginar, não deram certo. Enquanto isso, em pânico, as pessoas saudáveis faziam o que podiam para evitar qualquer tipo de contato com os doentes, pois já começavam a desconfiar da contaminação por meio do ar. Os médicos da época se recusavam a ver pacientes. Os padres se recusavam a fazer qualquer tipo de manifesto religioso pelos mortos. E os lojistas fechavam suas lojas. Diversas pessoas assustadas começaram a fugir para as cidades no interior. Vendo a quantidade de mortos, podemos perceber que isso não foi tão eficaz. A doença logo atingiu vacas, ovelhas, cabras, porcos e galinhas. Assim, as pessoas nos campos ficaram ainda mais expostas à peste. De fato, diversas ovelhas morreram e uma das maiores consequências da peste negra foi a escassez de lã na Europa. Muitas pessoas desesperadas em busca de salvação até abandonaram seus entes queridos. Foi a época de maior individualismo no continente, pois cada um buscava a sua própria forma de sobreviver. Como muitos não compreendiam a biologia da doença, muitas pessoas acreditavam que tudo aquilo era um tipo de castigo divino, ou seja, Deus estava punindo as pessoas por alguma coisa. Talvez fosse uma ira divina por causa dos pecados como ganância, blasfêmia, heresia, fornicação e mundanismo. Essa era uma das explicações usadas por quem seguia algum tipo de religião. Seguindo a lógica, as pessoas acreditavam que a única maneira de superar a praga era ganhando o perdão de Deus. Parte da sociedade acreditava ainda que a maneira de fazer isso era expurgar suas comunidades de hereges e outros causadores de problemas. E foi por isso que milhares de judeus foram massacrados em 1348 e 1349. Parte das pessoas enfrentaram o terror e a incerteza da terrível epidemia, atacando seus vizinhos de todas as formas. Por outro lado, outras optavam por se voltar para dentro, se preocupando com as condições de suas próprias almas. Era um tipo de resguardo para se redimirem com Deus, digamos assim.
Alguns homens da classe alta juntaram-se a procissões que viajavam de cidade em cidade e participavam de exibições públicas de penitência e punição. Eles se torturavam na frente das pessoas, se auto-chicoteando com fios e pedaços de couros. Essa era uma forma de tentar se redimir por seus pecados. A doença continuou afetando pessoas, mesmo após o seu auge, e assim seguiu pelos próximos séculos. Foram então classificadas as etapas: primeira, segunda e terceira epidemia. A terceira, por exemplo, ocorreu no século XIX, mas sua disseminação foi efetivamente travada pelos esforços das equipes sanitárias. Teve início, provavelmente, na estepe da Manchúria, onde as marmotas infectadas foram caçadas. Essa caçada foi feita em grande número pelos imigrantes chineses. Eles pegavam e vendiam aos ocidentais para produzir casacos. A partir de 1855, espalhou-se por toda a China, ameaçando os europeus de Hong Kong em 1894. Isso resultou no envio de equipes de médicos e bacteriologistas para a região. No entanto, foi impossível evitar essa disseminação por navios, para portos em todo o mundo, inclusive na Europa e na Califórnia. O mundo então vivia mais uma vez uma epidemia da peste negra. Mas, felizmente, ela foi contida graças às informações que as pessoas já possuíam a essa altura. Bom, como o vídeo mesmo trouxe, né, essa foi uma epidemia muito grande que teve naquela época, que acabou dizimando quase um terço da população da Europa. Hoje, nós estamos passando também novamente por uma nova pandemia, né, que é a pandemia do Covid-19, que é o momento atual na qual esse vídeo está sendo gravado, né? É muito importante vocês saberem que hoje, devido à globalização, toda essa questão dos transportes, aviões e as facilidades de viajar, fez com que essa pandemia se espalhasse muito mais rápido do que naquela época. Do mesmo jeito que uma simples pulga acabou dizimando tanta gente, um simples vírus também pode acabar tirando tantas vidas. É importante que vocês continuem em casa, respeitando o isolamento, né, se protegendo, usando máscaras quando for necessário sair e passando álcool em gel nas mãos, né, lavando bem as mãos, para que a gente evite que mais mortes aconteçam hoje em dia. A história, ela não é uma coisa que é uma linha reta. Tudo que aconteceu no passado pode voltar a acontecer novamente no futuro, né, como a gente está vendo agora com essa pandemia, só que com outros contextos e outras formas de acontecer. Bom, mas agora nós vamos responder uma pequena atividade, tá certo? Eu vou ajudar vocês também a responderem. Vamos lá? Primeira questão. Cite os fatores que foram importantes para a formação das monarquias centralizadas na Europa. Eu deixei assim esse espaço em branco para que vocês pensem um pouquinho sobre essa questão. Essa atividade de hoje é referente às nossas duas aulas. Bom, vamos ver a resposta? Alguns principais fatores que a gente pode falar, que foram importantes para a formação da monarquia centralizada, foram o desenvolvimento do comércio, a migração das pessoas do campo para as cidades e a formação de exércitos centralizados e a industrialização e a instituição de pesos, medidas e moedas comuns dentro de um mesmo território, Essas são alguns do que a gente pode citar. Segunda questão. Identifique as principais causas da crise do século XIV. Bom, a gente vê aí que é o final do século XIV, a gente está falando sobre o final da Idade Média. Então, quais são as principais crises, Foram as guerras, entre a França e a Inglaterra, por exemplo, a falta de alimento, a fome, que foi causada principalmente pelo crescimento populacional e pelas guerras, as revoltas camponesas e as próprias epidemias. Terceira questão. Essa é uma questão maior, tá? É uma questão já mais de nível de vestibular, não se assustem com ela, Eu vou ler com vocês para a gente analisar questão por questão. Terceira questão. Na Europa medieval, o poder político esteve fragmentado durante muitos séculos. Cada feudo
tinha suas próprias leis e seu próprio governo. A autoridade do rei valia pouco sobre os senhores feudais. Mas, nos séculos XV e XVI, surgiram os estados nacionais. Isso significou que a autoridade dos reis cresceu muito. Agora, somente eles tinham o poder absoluto de cobrar impostos, fazer leis, nomear os juízes e generais para toda a nação. Isso aqui é um texto retirado da Nova História Crítica, de um livro de 6ª série. Bom, sobre o processo de formação dos Estados Nacionais, podemos concluir que, lembrando que quando eles perguntam, podemos concluir que, ele quer saber qual é a alternativa correta, tá? É uma outra forma de perguntar qual é a alternativa correta. Letra A. Ele trouxe vantagens tanto para a burguesia, que livrou-se da independência, da interferência dos senhores feudais em seus negócios, quanto para os reis, que tiveram o seu poder político e econômico fortalecido. Ou seja, ele está querendo dizer que esses estados modernos tanto ajudou a burguesia como ajudou aos reis. Letra B. A formação dos estados nacionais favoreceu apenas a nobreza, pois ela continuou tendo o controle do poder político e militar. Bom, como a gente viu, o poder político e militar passou para o poder do rei. Então, essa questão a gente já sabe que está errada. Letra C. Ele serviu apenas para consolidar o poder da Igreja, uma vez que fortaleceu o poder do Papa, que tornou-se mais poderoso que os reis e os senhores feudais. Novamente, com essa formação do Estado, a Igreja se viu mais enfraquecida, o Papa perdeu mais força. Então, essa letra aí também está errada. E letra D, ele não trouxe nenhuma vantagem para a nobreza, que perdeu seus antigos privilégios feudais, passou a pagar impostos para os reis e ainda teve suas terras confiscadas pelo governo. Apesar de ter um certo fundo de verdade nessa alternativa, eles não perderam todos os seus antigos privilégios. Muitos nobres continuaram governando os espaços que eles tinham antes, continuaram com seus títulos, porém, eles passaram a ser submissos à Igreja. Então, a gente vê que a alternativa correta é a letra A. Com a formação desses estados, ele trouxe uma vantagem maior para a burguesia e para os próprios reis. Bem, minha gente, a aula de hoje termina por aqui. Eu agradeço muito vocês e nos encontramos na próxima aula.